Olá, sou acadêmica da FAG, curso Administração, e hoje eu vou falar sobre a abordagem clássica da administração, um artigo que eu, Tayla Poliana Duarte Faeda e o Eduardo Veiga fizemos. E o nosso orientador foi o Leandro de Araújo Crestani. A abordagem clássica da administração se deu na Revolução Industrial pela necessidade de organização das empresas e também pelo fato das empresas estarem crescendo, tecnologia desenvolvida, então eles estavam precisando de organização nas empresas. E também eles pretendiam trabalhar em cima da eficiência, do aumento da eficiência e da competência de cada trabalhador. Então, acabou que tendo a ruptura do processo artesanal. Então, eles deixaram bastante trabalho artesanal para poder a entrada das máquinas e houve essa necessidade de ter uma organização maior. Então, com essa necessidade em vista, foram criados dois modelos administrativos, que foi a teoria da administração científica, de Frederick Winslow Taylor, e a teoria clássica da administração, de Henry Fayol. Eu vou abordar nesse primeiro tempo a teoria da administração científica, que é uma das escolas mais antigas, é considerada uma das escolas mais antigas da administração. E o seu princípio é baseado na estrutura formal e nos processos da organização. O criador desse modelo foi Taylor. Ele era um engenheiro, né? E ele revolucionou o pensamento da administração. O seu pensamento foi dividido em duas partes, em dois períodos, né? O primeiro período, o objetivo dele era dar ênfase nas tarefas, né? E eliminar o desperdício e elevar os níveis de produtividade. Então, Taylor começou pelo chão da empresa, que era começar pelos operários. Ele publicou um livro, que traduzido significa direção de oficinas, onde ele apontava diversos aspectos e a fim de racionalizar o trabalho operário, né, nas organizações. E os principais pontos desse primeiro período foram o incentivo, né, onde eles reduziriam os custos na produção e pagaria por salários melhores para aqueles que produzissem mais. Era uma forma de incentivo para que eles trabalhassem mais. Outros pontos apresentados foi a padronização de métodos e técnicas que eles visavam para facilitar, né? O intuito era facilitar o controle da produção. Outro também foi adequar as condições de trabalho, né, para melhor execução, para que eles tivessem melhor execução durante o serviço ali. Outro ponto também apresentado é que eles achavam que deveria ser treinado devidamente, né, os empregados, para que houvesse uma melhor produção, um melhor desempenho. E por fim, mas não menos importante, ele trouxe, né, a fim de garantir a permanência dessa ciência, ele cria uma rede de cooperação. E com isso eu finalizo o primeiro período de Taylor. E dando início ao segundo período de Taylor, onde ele passa a se preocupar com a administração geral das organizações. Ele dá ênfase na forma da estruturação, né, das empresas no todo, assim. Ele dá ênfase no geral lá. E com isso temos 4 princípios administrativos aplicáveis, né, que são planejamento, o preparo, o controle e a execução. Planejamento, ele diz que o trabalho não deve partir somente do improviso ou do individualismo, devendo ser tudo planejado e baseado na administração científica, no pensamento científico, né? O preparo, ele diz que treinando os operários, né, eles alcançarão um melhor resultado e até uma maior quantidade, né? Então, se tá tudo preparado como devido, você pode alcançar objetivos maiores. E o terceiro princípio é o controle, né?
E para garantir que aquilo tudo está sendo feito, desenvolvido como planejado, né? Está sendo executado como planejado, é necessário monitoramento. Então, que tenha pessoas monitorando lá. Então, o quarto é a execução. E para que haja disciplina na execução, são distribuídas responsabilidades. Então, são distribuídas responsabilidades para cada operário conforme eles conseguem executar. E com isso, eu finalizo a parte de Taylor. Lembrando que ele queria racionalizar o trabalho por meio de estudos do tempo e do movimento. Então, ele cuidava muito disso, do tempo e do movimento. Agora, vamos falar um pouco sobre Henri Fayol e seu papel na administração. Boa noite. Falar sobre a teoria clássica da administração. Foi elaborado por um engenheiro de Minas francesa chamado Henri Fayol. Ele priorizava, segundo a teoria dele, seria... A teoria clássica, ela se baseia em apresentar todos os aspectos estruturais de uma empresa e uma organização, focada totalmente na organização, nos resultados para ela, não para os funcionários ou para alguma outra ramificação da empresa, e sim única e exclusivamente para a organização. E tinham 14 princípios básicos nessa teoria que ele pregava para que pudesse ser tipo, a teoria fosse aplicada com perfeição. Centralização, divisão de trabalhos, consistir em dividir o trabalho igualmente entre os setores, níveis hierárquicos, ter uma unidade boa de comando, disciplina. Todos esses pontos eram empregados nessa teoria dele. E uma boa remuneração para que cada vez mais o colaborador focasse em melhorar a empresa, não única e exclusivamente pessoal. E também tem a teoria das relações humanas, que nada mais é que uma teoria, vamos se dizer, contrária não, mas complementar à teoria do Henri Fayol, que era escrito pelo teórico Elton May. Ele foi um sociólogo. Ele pregava não exclusivamente pela organização, pela empresa, mas sim pelos funcionários, uma obra dos funcionários melhor, uma remuneração melhor para os funcionários, reconhecimentos individuais, pregando sempre o lado individual do funcionário, não único exclusivamente o organizacional da empresa. Assim, essa teoria das relações humanas foi exemplificada por ele, e tinha alguns aspectos também, como nível de produção, dar ênfase nos aspectos emocionais dos funcionários, cuidando do emocional de cada um deles, e a importância dos cargos, deixando muito claro quais seriam as importâncias de cada cargo dentro da empresa. Todas esses pontos se unem para formar essa teoria das relações humanas. E basicamente é isso. Mas junto com essas duas teorias tem a do Taylor, que a Taylor apresentou, que basicamente junta com a do Henri Fayol sobre organização da empresa, focado quase que exclusivamente em cima da organização e não no funcionário. Mas ambas as teorias têm que andar, vamos dizer, paralelamente para que possam funcionar. Inclusive a do Henri Fayol sobre a teoria clássica da administração e as relações, teoria das relações humanas. Ambas têm que sempre andarem juntas para que possam
serem aplicadas de maneira adequada. E é isso. Muito obrigado.